Mais uma vez, no dia 6. É só você ver aquela galera do Meteoro e tal. Agora fala bem do Petri, sabe? Vou aos Estados Unidos pra fazer a defesa. Flávio Bolsonaro, que pegou 130 e poucos milhões. Novamente tarifadas com mais 25% dos produtos. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? Muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Fala, seus filhos da pauta. No episódio de hoje, suposto ministro terrivelmente evangélico traz de volta o orgulho do STF aos olhos de nossos IP floridos verde e amarelo. Chupa bebê. Supostos PMs patrulham mitologias afrodisíacas em escola não cívico-militar depois de virem fardados de um culto de uma suposta igreja universal de um suposto pastor, supostamente envolvido em uma suposta fraude financeira num suposto banco. Depois eu descobri que Nunca viu o Capitão aqui. é louco, o que é isso? Social media, tá? Parabéns, obrigado. Get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Pavanato, vereador mais votado do Brasil, e hoje eu vim debater com 20 esquerdistas e com os crias do Rio de Janeiro. O mundo sempre foi horroroso. Virou bagunça já, não tá dando pra formar um elenco não, né, produção? É tipo fazer um debate Eduardo Campopiano versus 20 esquerdistas e 10 ciganos. A minha primeira afirmativa é: funkeiro que cultua o crime organizado tem que apodrecer na cadeia. Você não acha que esses funkeiros aí que fazem apologia ao crime tem que ser punidos, não? Flávio Bolsonaro, que pegou 130 e poucos milhões, 120 e poucos milhões, faz apologia diretamente ao crime, porque liga, manda mensagem, vai na casa de criminoso. Ele tem que ser o seu presidente ou você vai chupar o saco dele assim mesmo? O mundo sempre foi horroroso. É aí que tá, e ele não vai deixar de ser, do meu ponto de vista. Ele vai sempre ter vivido. Você resolve um problema, estoura outro. Mas tem essa ideia assim de que a nossa geração fez o mundo mal, era todo mundo cheio de preconceito, cruel. E isso vai impregnando os próprios jovens, que muitos pais jovens pensam assim. Então eles pisam em ovos para falar com o filho único que tem, né? Então eles perguntam tanto para a criança de 3 anos qual o sabor de sorvete que ela quer, que a criança já não sabe nem dizer o que ela quer, porque é tanta opção de sorvete. E pergunta milhares de coisas. Então eu tenho a impressão que talvez o que nos leva a um problema estrutural do tipo que o Narlock perguntava, que assim, será interessante se em algum momento a escola pública, onde você tem níveis sociais mais vulneráveis, mais pobres, começar a dar melhor resultado porque não foi estragado pela riqueza. Certo? Essa é uma contradição típica do que eu falava antes. Você, de repente, é possível acontecer isso. Eu acho que isso acontece em algum nível. Em outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Antes mesmo de tomar posse, ele já passou a ter uma influência brutal nas salas de aula do Brasil. Enquanto o bolsonarismo comemorava, Bolsonaro aproveitou a onda favorável e lançou uma campanha de perseguição aos professores, que, segundo ele, estariam promovendo a doutrinação de esquerda nas salas de aula. Orientação que eu dou a toda a garotada do Brasil: vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né, os adultos, homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Esse chamado ganhou muita visibilidade nas redes sociais. Uma ferramenta que o bolsonarismo, àquelas alturas, dominava como nada nem ninguém antes dele na política brasileira. Não demorou muito, os professores se viram acuados, constrangidos.
E eu não tô pagando cursinho pra ouvir sua opinião política partidária. Eu tô pagando cursinho pra assistir aula de gramática. Então eu peço com todo respeito. Eu tô pedindo com todo respeito. Vai falar com o Júlio agora. Vai falar com o Júlio agora. Fala pra ele. Não, eu filmei essa aula. Aqui é importante retroceder às origens do bolsonarismo como movimento político. O bolsonarismo, na sua gênese, foi um movimento de insubordinação dentro dos quartéis, com praças e oficiais desafiando seus superiores. E é isso que justifica a frase atribuída ao general Ernesto Geisel, que teria definido Bolsonaro como um mau militar. E mal por quê? Porque ele era insubordinado, porque ele desrespeitava a hierarquia. Quando Bolsonaro incentivou os alunos a enquadrarem seus professores, ele fez pelas escolas o que já tinha feito pelos quartéis antes. Ele inverteu a hierarquia. Vou fazer uma advertência, tá? Tá bom, mas por que eu saí? Porque eu falei Bolsonaro? Também por isso, também. Por quê? Não vou sair não. E muitos professores passaram a viver a partir daí os piores momentos das suas carreiras. Boa tarde. Vocês são a ronda escolar? Ou não? Não, hoje nós estamos a companhia. Ah, tá não, é porque eu achei que viria a ronda escolar. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hoje ela tava empenhada no Enem hoje. Ah, sim, não, tudo bem. É porque veio bastante, a gente tá acostumado com a Honda só, né? Não, é que a gente tava perto. Sim, eu sou a Aline, aí ele diretora. ele é o comandante da companhia, tava perto e já encostou também. Sim, prazer, boa tarde. Sou a Aline, diretora da escola, obrigada. Sim. Eu vou tomar um Guaraná, me sinto bem, o tempo voa. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. E o que eles falaram sobre mim? Apareceu pra mim um corte do Petri. Obrigado. Ah, tá. E o Petri te zoava assim, te dava uma ridicularizada e tal. Aí eu fiquei pensando, pô, o Monark, e o Petri trabalhava com o Monark, né? Não. Sim. Mas eu não sei se ali é questão pessoal ou se ele realmente, tudo que tu falou ele achou bizarro. Que tanta asneira você falou assim pra ele achar que bizarro? Você vai no puteiro, só tem homem. Eu desconfio. Eu fui casado já com uma trans, que é o que você recupera esse valor econômico do homem. Você transforma ele numa mulher. Então, ó, primeiro que eu acho que o Petri foi perseguido, né? Foi. Os caras fizeram uma operação em cima dele também, né? Tanto que... Que caras fizeram uma operação em cima de mim? Tanto que o sócio dele lá brigou com ele, tomou o site dele, tanto que ele tinha um site. Sócio? Eu? Gente, eu nunca tive sócio na minha vida. Com ele, tomou o site dele, tanto que ele tinha um site com sei lá quantos mil assinantes, tava indo bem. Tomaram o meu site? Eu não tô sabendo. Sócio que eu não tenho, nunca tive, tomou meu site. Eu achei que o Monark, ele não gostava de fake news. Pois é, agora eu tô entendendo, Flávio Dino. Agora eu tô entendendo Alexandre de Moraes. Mas no vídeo parece que ele não concorda em nada contigo. Mas exatamente por isso, ele não pode mais concordar comigo, né? Mas intencionalmente? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que ele tá fazendo um jogo de se adequar à militância lá. Você já parou pra pensar na possibilidade de alguém não concordar com você? Olha que incrível. Às vezes as pessoas podem te ver e pensar, nossa, que palhaço. Às vezes você pode fazer coisas que a pessoa pensa, nossa, que filha da puta, deixa eu me afastar. Às vezes, pode ser. Ou o sistema demoníaco Illuminati me perseguiu e eles me puxaram no canto e falaram, olha só, a partir de agora, você não concorda mais com o Monark. E tudo que ele falar, você zoa, tá? Mesmo que você não queira. Eu acho que ele tá fazendo um jogo de se adequar à militância lá. É só você ver aquela galera do Meteoro e tal, agora fala bem do Petri, só amigo. Que galera do Meteoro, cara? Eu acho que ele quer dizer comunistas que gostam de você, tipo Falam bem de mim agora? Se os comunistas hoje gostam de mim, isso significa que eles evoluíram. Então, eu acho que rolou uma adequação no Petri, né? Eu nunca estive com o Petri, não conheço ele, mas assim, pela trajetória, e ele parece um cara, tipo assim, mano, parecido contigo mesmo, né? Por que eles estão tratando de discordar do Monark como uma catástrofe ambiental? Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão tratando o Monark como Jesus. Jesus voltou pra Terra, alguém riu do rei, e as pessoas estão...
Por que ele tá rindo do rei? Não pode rir dele? Não pode passar um vídeo e rir do monarca? O monarca é o ser intocável dessa galera? A gente se encontra num paradoxo muito interessante, porque ao mesmo tempo que o monarca é o cara da liberdade, fala tudo, partido nazista, partido pedófilo, vamos lá, deixa todo mundo falar. Um cara zoa o monarca. Meu Deus, o que aconteceu? Ele se vendeu. Gente, ele se vendeu. Ou eu estou exercendo a minha liberdade de expressão de zoar um cara que tá falando coisas altamente zoáveis. Eu tenho a porra de um chip na minha cabeça, posso ajudar a mudar o rumo da eleição. Eu não tô passando aqui um vídeo do Leandro Carnal. Sabe por quê? Porque ele não fala coisas zoáveis, cara. Ele fala coisas que me fazem chorar e me fazem pensar na minha vida e ser uma pessoa melhor. Clóvis de Barros, ele não tá na minha televisão. Se você tá na minha televisão, é porque você falou alguma coisa bizarra. É isso, cara. Não, eu acho que tá rolando uma idolatria de todos esses podcasts. TubaCast, Todos. Vilela. A base de fãs. Esse cara, que, assim, não contra eles, mas assim, a instituição podcasts, eles têm uma idolatria com a figura do monarca. Ah, porque ele criou os podcasts no Brasil. Gente, porque, calma, meu Deus é um ser do humano, céu. não é Jesus, não. A cena de podcast no Brasil andou muito bem, obrigada, sem o Monark. Tá bom? A gente não perdeu nada. Ele jogou a carreira dele no lixo porque ele quis. Todo mundo avisou que ia dar merda o que ele tava fazendo no Monark Talks. Ele não ouviu, ele jogou a carreira dele no lixo. Ele não é mais referência em nada. Acabou. Ele não é referência em comunicação porque ele não sabe falar. Ele não é referência em ser host de podcast porque ele não consegue ter uma conversa com o Cássio Zogro. As frases pela metade. Ele não consegue completar uma frase. Ele não consegue completar uma palavra. Não é aguentável. Ele não é referência em nada, tá bom, gente? Acabou. Passou o tempo. As Spice Girls não existe mais. E elas não são mais divas pop. Agora tem outras pessoas. Agora tem quem? Sabrina Carpenter. Agora tem Sabrina Carpenter. Lady Gaga. Agora tem Lady Gaga, tem Taylor Swift. Acabou o tempo das Spice Girls, tá bom? O Monark é Spice Girls. Ele lançou um hit de sucesso. Tell me what you want, I wanna. E acabou. E depois acabou e não tem mais nada, tá bom? Para de fingir que ele é esse grande deus da comunicação no Brasil. É aguentável. Tipo assim, a gente sabe, vocês donos de podcast, que vocês querem que ele se mantenha cada vez mais lunático, porque pra vocês é bom, né? Porque vai dar audiência, esse tipo de coisa. Só que vocês não precisam tratar o cara como Jesus Cristo, como se fosse proibido discordar, E sabe? fazer uma reunião pra entender por que o Arthur Petri zoou o Monark por 10 minutos. O que você não tá entendendo? Por que Cara, essa e surpresa? outra coisa também, tá? Não é nada que se ele falasse no flow, que ele tem um chip na testa, você não daria risada na cara dele. Na hora. Ia virar um corte no dia seguinte, no minuto seguinte. E ele parece um cara, tipo assim, mano. É parecido contigo mesmo, né? O quê? Eu nunca vi o Arthur falando que tem um chip na testa e que come trans porque é obrigado, mas tá bom. É parecido com você. Por quê? Porque eu defendi liberdade de expressão. Eu fui até um ponto, depois eu pulei do barco. Mas toda mulher é trans. Só tem homem. Partido pedófilo. Já tem o partido do pedófilo. Barbie é agenda woke, do Felipe Neto. Tem a ver o Felipe Neto com a Barbie. Um abraço, galera. Vou ficar só na liberdade de expressão mesmo. E olha lá também. Olha lá. Não me testa também. Os conteúdos que eu via no passado. O cara trazendo conversas não comuns, né? Sim. Falando coisa que quase ninguém fala. Sim. Porra, Foi por isso que bateram nele. Não foi por isso que bateram em mim, não, Foi Monark. por causa de uma mentira que inventaram e começaram a botar uma boa dose de misoginia nisso. Não tem nada a ver com polêmica de cancelamento, não tem nada a ver. E sempre teve a plataforma dele, né? Acho que ele sempre teve esse conceito. Isso. Que não dá pra você ficar E tiraram dele, né? No final das E até Não, isso. o que você tá falando? Tiraram dele. Cara, Eu tô aqui com quem pra- que você andou que te contou uma história mentirosa dessa e você sai replicando? Quem que te falou que roubou meu site? Cara, sabe o que você faz? Você pega seu celular, liga pro Arthur e fala: olha, me falaram que alguém pegou teu site, é verdade? Ele vai falar: não. Aí pronto, aí você não vai, não mente publicamente. Atacaram ele, né, cara? Por que me atacaram? Por quê? Por quê? Eu quero saber o porquê. Atacaram de repente, assim, porque eu fiz uma piada, ou Veio muito da galera ou que gosta de você. A sua galerinha e a galerinha parecida nos atacou por causa de uma mentira. Será que é isso? Será que é isso? Pois bem, me lembro da live que você fez com o Coca e com ele, que os fãs dele estavam super replicando mentiras no chat. É verdade. Então, se houve algum cancelamento, veio muito do teu público também. Dos teus fãs que se dizem a favor da liberdade, contra o cancelamento, contra a perseguição, contra a mentira. Os seus fãs estavam, em boa parte, envolvidos nisso. E aí o Petri percebeu, ele quer sobreviver, certo? E tá se adequando, né? E aí, pra isso, eu agora sou o inimigo número 1. Deixa eu entender, então, eu me adequar, perceber que o meu público era um lixo, rejeitá-los, é colocar tudo em risco, é colocar a sua carreira em risco, a sua reputação em risco, o seu destino em risco, em nome de um princípio maior que tudo isso. Isso é se adaptar ao sistema? Não, é muito pelo contrário. Se eu quisesse me adaptar ao sistema, eu tava repetindo as mesmas coisas que eu falei a vida inteira. Eu tava repetindo as mesmas coisas que você quer que eu fale. Eu estaria do teu lado que nem o Cássio Zogro dando tapinha. Você é incrível, né, Monark? Eu olho pra você como bem-sucedido, porque você alcançou um patamar que eu não alcancei ainda. Se eu quisesse me adequar ao sistema, eu teria me adequado, cara. Eu não falaria nada do que eu falo. Sabe por quê? Porque o teu público é o que mais dá
dinheiro na internet. O público de direita, incel, red pill, extrema-direita, é o público que mais dá dinheiro. É uma mina de ouro esse público. Era só ficar lá. É só repetir os mesmos jargões, os mesmos clichês, as mesmas piadinhas, as mesmas ideias e ficar lucrando cada ano mais, porque é isso que essa galera quer ouvir. E quando alguém surpreende eles, quando alguém como eu começa a rir de você, eles bugam, eles ficam, o que é isso? Como assim ele se desprendeu da gente? Como assim ele seguiu um caminho próprio? Como assim ele tomou coragem pra se desvencilhar da gente, que dava dinheiro pra ele, pra fazer algo novo e seguir um caminho verdadeiramente independente, correndo riscos? Como assim? E aí, pra isso, eu agora sou o inimigo número 1, entendeu? Porque eu sou o cara que briga, né? Não. Eu sou o cara que briga. Não, você não é. Você não é o cara que briga. Você foi no Vilela, falou um monte de coisa engraçada e a gente cobriu aqui e fez brincadeira. Que cara que briga, gente? Você não é o cara que briga, você é o cara que trai. Você é o cara que dá facada nas costas. Você é o cara que, quando eu estava passando pelo meu maior cancelamento, você não fez nada. Inclusive, você tava lá com o Coca me xingando. Repetindo as mesmas coisas que esse públicozinho de merda estava falando sobre mim, sobre a minha mulher, naquela época. Você não é um cara que briga, você é um pau no cu. É isso que você é. Você não briga com ninguém, você não é inimigo número 1 de ninguém também. Você é só um cara que... Você não é inimigo número 1, mas adivinha, você também não é um amigo. Bonito. Meu novo amigo agora é David Jones. Zerei todos. Petri, rádio show. Rádio show. Rádio show. A gente vive num sistema de George Orwell total, cara. Eles vigiam a gente 100% do tempo. Então, ainda mais uma pessoa avisada da mídia, tipo, eles contratam pessoas pra fingir ser seu amigo, pra ser sua esposa, pra ser seu operador, entendeu? Nossa! Então os Illuminatis contrataram o Igor e o Jean pra fingir que eles são amigos do Monark. Contrataram a ex-esposa dele pra fingir que era uma mulher cis pra casar com ele. Contrataram o Coca pra fingir que era amigo dele pra ser operador. Vamos lá, vamos ver. Esse aqui não é um vídeo resposta. Esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra, o nosso lado é o quê, mano? Caralho. Não é um vídeo resposta. Não é? É claro. Começou mentindo já. Começou bem. Vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa eu não Pausa aí, paga o contrato então, cara! Paga a porra do contrato! Pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia... Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive, o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali, cara? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, tava fazendo comercial? Alguma coisa. É tipo comercial, fazia comerciais curtos pra internet. De uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei para ele lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê?
Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo. Quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. Ah, cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Caralho. 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí rapidinho. Peraí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu era... O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8 mil, mano, um negócio assim. Caralho, então ele tava bem, hein, mano? Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra caralho. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu pagava tal e tudo mais, mas ele investiu o dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele falou que ele arranjou o contrato pra mim, na verdade foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um. Né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo Essa na internet. foi a fase em que o Facebook abriu contrato com um monte de gente, depois se alguns cancelou e tal, porque eu lembro que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E... Claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa aí. Talvez. Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho. Não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas é porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos como é que é o nome? Os piratas lá. Ele era um dos caras que trabalhava junto com o David Jones. O David Jones tinha vários caras que trabalhavam junto com eles, um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância, na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Da vez que a gente foi buscar, eu, ele e o Gian, as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora, e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele, porque era assim tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro desse episódio. Tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa, eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Não sei, tipo, quiserem fazer um corte, aí o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou, eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele eu não disse isso. Nessa época. Eu não disse isso, que eu financei tudo sozinho. Talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não Isso é verdade. Não é que eu voltei a ser, beleza, eu não tava com... Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza. Eu tava no momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de transição. Eu comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque eu lembrava do Igor vagamente, dos episódios dos Piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighters, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes e tal. Eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho.
Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza pro Igor. O que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São Paulo. O engenheiro Léo? Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. Conhecido meu, tá? Ele me ajudou. O Léo, inclusive, me ajudou na época do Console de Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem então pausa aí. Veja, eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada... Tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. Eu sou testemunha viva disso porque eu reagi a várias. Então, aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow? Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já conversado, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim. Entendeu? Mas muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se ele tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. Talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu, você não destrói o Flow. Ele que tá falando como se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Criamos uma coisa juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei, eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Não destruiu tudo, isso é mentira. Narrativa que a gente teria criado com o estúdio que tinha na época pra tirar o Monark daqui, alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando... Aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante, porque aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark aqui, vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. E isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais... Era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer... eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim, né? Então, se não tá pagando, Porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui... Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato.
o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve jornal do mainstream. O que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo com o E é Cazé. uma orquestração organizada. Organizada. Pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito, e isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honesto? Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente e outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Que foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu conversei com o advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Beleza. Eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora... Não Eu prefiro olhar do ponto de vista do seguinte. É o contrato que o Igor fez naquele momento em que tava fudido. Não foi o que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui... que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa, que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você disse, um contrato sem você tá saindo com 10 milhões pra receber parcelado, num juros em que você vai perder metade da... Então, num juros que não existe, que você vai perder metade. Eu conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão que eu tava também, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano. Ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que, ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia. Tá ligado? Sim. Ou seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então quando você sai, você deixa a coisa não só no prejuízo de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, de todo mundo ser considerado Monark, tá ligado? E... o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele momento. Isso. Tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ele também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso. No dinheiro que você tinha. Você não tirou do dinheiro do... galera. Mas ele... Sim. Entendeu? Olha, piorou. Se ele pegou emprestado, piorou, cara. Não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra caralho. E aí, não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente tava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa, não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após? Que não foi não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformar algo que existia. Você não pode, só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia Mas aí você tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque... Não, nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam com virar CNPJ. Deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara.
toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? Esse homem quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, cara. Ele veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada ter equipe, ter os estúdios prontos, então, mas esse ter povo, uma rede de contato, isso não vale nada. Esse povo é funcionário. Mas veja, esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia 20. Mas aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. E você acha que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é claro que era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente não, é quase a morte da empresa, Monark. Não é quase Quantas empresas não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa? Mas veja... Quando foi a última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existia uma relevância ainda do Flow? Ou você acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas tinha? Não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar, não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas o Flow tinha um hate absurdo, mas eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele conseguir ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Tipo, existia toda uma relevância, tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Como se tivesse nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como que quase lá? Quase lá. Para, você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato de que você saiu, Monark. Você sair foi uma pancada muito forte. Não, mas também não foi uma pancada. Eles tinham um monte de programa. Eles tinham agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Sei lá, velho. Ah, para, cara. Você tá eu assisti os primeiros episódios, mano. Era ridiculamente inferior, velho. Não, cara, mas não tem a ver. E você, quando monta o Monark Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas ele sua audiência tão grande no Monark Talks foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark. Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, sim. Você acha que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem Não. E ele ia estar lá, mas como eu disse, ele era o segunda voz, Monark. Mas beleza, ele era o segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, cara, Alessandro, mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, a rede de contatos. Mas essa lembrança também cobra. Isso é nada. Lembrança também cobra. Mas isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim, a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark. Ele praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha cabeça. E isso fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, Ele ainda tinha muita coisa. Todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Começou do zero? Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido... esse homem teve que se renovar. Você fez mancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez mancada com você não é esse aí.